Boa noite, galera. Bom, como a gente falou na última reunião que a gente fez pelo Meet, né? A gente falou que ia gravar alguns estudos e enviar para vocês. O Meet é bom, porém, algumas pessoas conversaram com a gente, pessoas que têm um interesse verdadeiro de participar, né? Mas não conseguiram baixar, outras tiveram problema com o celular, outras tiveram problema com o horário, que estavam trabalhando na hora que a gente fez a reunião. Então, já que a gente tem essa possibilidade, a gente resolveu gravar o vídeo, tá? Porque aí todo mundo pode assistir a hora que quiser e tal. Quem tem filho pode se revezar, uma hora o esposo assiste, então tem essa facilidade. Então, por isso que a gente vai fazer esse estudo por vídeo, tá? Para começar, a gente estava conversando aqui, eu e o Rô, e a gente começou a ler um livro aqui em casa, que é esse aqui que eu vou pegar para vocês, se chama Avalie Sua Vida, tá? A gente até cogitou a ideia de mandar o PDF para vocês lerem e a gente ir fazendo o estudo junto, só que a gente não achou. Pedi para um grupo que eu faço parte, que é de PDF de livro, ninguém achou. O Flora também não achou para mim, ele sempre consegue todos os livros possíveis, né? Ele também não conseguiu. E a gente também, esse livro é muito antigo, então eu também não achei nem para comprar novo. Achei alguns poucos usados para comprar, mas caros, assim. Esse aqui eu comprei usado, nesses lugares de livro usado. E assim, eu não esperava o que tinha nesse livro, né? O que acontece? Desde que começou a pandemia, todo mundo sabe que eu gosto de ler, aproveitei para tirar o atraso, né? Comecei a ler um livro atrás do outro, até que a gente começou a ler esse aqui. E o que ele fala, como eu disse, é um livro muito antigo, né? E o que ele fala é uma coisa simples, porque hoje em dia o evangelho está muito cheio de coisa, de teoria, e aqui ele fala só sobre a Bíblia, né? Sobre o que a Bíblia diz sobre as coisas, para você se avaliar de acordo com a Bíblia. E por isso eu achei muito legal. E aí acabei tomando um tempo maior nesse livro. E a gente achou que seria interessante a gente dividir isso com vocês nesse momento, porque assim, independente de ser cristão ou não, é um momento que você entra nas redes sociais, entra em qualquer lugar, na internet, e tudo que se fala é avalie seus valores, avalie aquilo que você dá valor, a sua importância, avalie sua vida para o novo amanhã, para o novo normal, e bababá, né? Todo lugar tem isso. Eu até enviei uma matéria de um jornal que eu li para o meu pai esses dias, que fala que a maioria dos pais que ficaram em casa com seus filhos estão reavaliando como que eles vão voltar ao trabalho. Se eles vão voltar, como que eles vão voltar, por quê? Porque a nossa realidade corrida, né, do dia a dia, fez com que a gente não enxergasse. A maioria dos pais nem enxergou os próprios filhos, né? Às vezes a gente parou de enxergar até o cônjuge que está do nosso lado por causa da correria. Mas essa questão de você ficar preso no ambiente com eles, fez as pessoas acordarem. Pô, tem marido, olha que coisa, tava aqui o tempo todo, tenho filhos, né? Tem pessoas que não sabiam nada sobre os filhos, estão descobrindo. E isso, eu não tô falando nem da igreja, não, tô falando uma matéria de um jornal, acho que é do UOL, do UOL, Folha, não sei, alguma coisa assim. Eu até mandei pro meu pai que a maior parte dos pais que foram entrevistados, eles fizeram uma estatística lá, estão adorando poder ver os filhos, né? E eles estão reavaliando como que eles vão voltar ao trabalho, como que eles vão agora ter essa relação com os filhos, porque eles viram que é bom, né, ser pai e mãe. Então eles estão reavaliando isso. E isso é um ponto, né? As pessoas estão falando sobre reavaliar a questão do trabalho home office, algumas empresas já estão falando que vão adotar isso. A gente tem um casal de amigo nosso que os dois trabalham em duas grandes empresas diferentes, né? E os dois já falaram que as duas empresas estão decididas a colocar a maior parte do pessoal em home office. Por quê? As pessoas estão, como que fala? Produzindo mais. Porque elas estão pegando menos trânsito, elas estão ficando menos estressadas e estão produzindo mais, né? Então elas pararam e se reavaliaram. Avaliaram que aquilo que elas estavam acostumadas a fazer durante anos, talvez, não fosse bom. E esse livro que chama Avalie Sua Vida, ele fala justamente sobre isso, sobre você se avaliar, mas de acordo com um padrão. Porque assim, eu falo para você assim, se avalia, né? Igual a gente na ceia lê lá, avalia-se, pois, o homem a si mesmo. É bonito de falar, mas avaliar de acordo com o quê? Se eu for me avaliar de acordo com o que eu acho, sou muito bom. Eu acho que eu sou bom. Eu acho que eu sou incrível. Eu acho que eu tô fazendo o melhor que eu posso. Eu acho, né? Mas por quê? Eu tô me avaliando de acordo com o que eu acho. Mas existe um padrão,
né? Até eu tava lembrando, por exemplo, você quer uma empresa, ela quer receber uma determinada certificação, sei lá, do ISO 9000, nem sei qual que tá agora. Aí ela vai lá, fala, eu quero receber o ISO tal. Aí a pessoa fala assim, ok, para você receber essa certificação, você tem essa lista de regras para você se enquadrar. E aí a empresa tem que se enquadrar, né? Ou pelo menos fingir que está se enquadrando, né? Algumas empresas dão uma maquiada. Eu estava lendo uma reportagem sobre turismo esses dias e uma jornalista estava contando como está o turismo pós-pandemia na Europa. E ela fez uma viagem de trem, ela vai detalhando, né, como é que tal. E aí, quando ela fala sobre a questão de conseguir um hotel, ela fala que agora, os sites lá de comparação de preço dos hotéis na Europa, você pode ver os hotéis que têm um certificado que eles colocaram lá, inventaram. Que é um certificado com um nome esquisito pra caramba em outra língua, e eu sou péssima em outra língua. Mas é um certificado que mostra que aquele hotel ele está qualificado na higienização contra o coronavírus. Então lá tem uma lista de regras para aquele hotel. E se o seu hotel cumpre isso, você pode ter esse certificado. E aí no site de busca, você pode colocar lá, eu quero só hotéis que tenham essa certificação. Não sei se tem no Brasil, né? Essa reportagem eu li hoje de uma pessoa na Europa, que ela fez uma viagem de trem lá. E assim, tem uma lista de regras. Imagina que eu tenho um hotel, eu nunca ouvi falar dessa lista de regras. Descubro que existe essa certificação X. Aí eu falo, vem aqui, me dá essa certificação. Aí chega o cara lá da instituição que dá a certificação, ele olha e fala assim, primeira coisa que tem que ter é álcool gel na recepção, você já não tem? Ah, tinha que ter álcool gel na recepção. Olha, você tem que ter tal coisa, assim, né? Ela estava contando, por exemplo, que o café da manhã não pode mais ser servido em buffet. Ela até colocou umas fotos que são vários pacotes embalados, individuais, e você vai lá e pega o que você quer. Então, não tem mais aquele buffet aberto para evitar contaminação, né? Essa é uma das regras que não pode ter mais em hotel nenhum. Acho que nem aqui no Brasil, quando for reabrir, não vai poder ter por enquanto. E aí, se você quer ter essa certificação, você tem que, no mínimo, saber as regras, né? E quando a gente fala da certificação para você ser alguém que é um cidadão do reino, a gente tem que saber as regras. Porque se eu falar assim, eu sou do reino. Por quê? Porque eu sei que é Jesus e eu quero ser do reino. Mas baseado em que você está se avaliando para ver se você serve ou não serve para o reino? E essa questão de fazer como é que fala? Uma separação entre o que se enquadra e o que não se enquadra, não é uma coisa assim, não, isso não tem nada a ver, Jesus é amor e tá tudo certo. Não. Hoje mesmo a gente está fazendo um estudo do livro de Mateus, inclusive um grupo muito bom de estudo que a gente está fazendo, que foi o guri que começou, e é muito bom. E hoje a gente leu Mateus 13. E lá em Mateus 13 tem vários exemplos. Fala assim que o reino do céu ele é como os pescadores que chegaram do rio lá e com a rede cheia de peixe, e separaram o que era bom e o que era ruim. Aí fala, é como o joio e o trigo, né? Os dois estão crescendo, mas vai chegar o dia em que ele vai separar o joio do trigo. Tudo vai ter uma separação um dia do que serve e do que não serve. E se você quer ser aquele que serve ou aquele que pode entrar no reino, você tem que saber quais são as qualidades exigidas para isso, né? E aí você pode se avaliar. Então, baseado nisso, a gente vai começar esse estudo, mas eu gostaria, assim, a gente vai fazer por partes, né? Porque, como eu disse, são muitas maneiras, acho que é 16, 17 maneiras de você se avaliar. Eu não sei se a gente vai falar todas, mas talvez as principais. Então, a gente vai dividir o estudo em vários vídeos, tá? A gente vai começar a postar, talvez vídeos mais curtos, mas eu gostaria que, se você estiver com vontade de fazer o estudo, você dedicasse um tempo, pegasse lá, a gente vai mandar talvez 1 ou 2 por semana. Você pegasse um tempo, pegasse um caderninho, como eu sempre tenho o meu, e anotasse as passagens, até porque eu não vou ler todas as passagens, vou tentar fazer o vídeo um pouco mais curto possível, que der. E aí eu vou citando as passagens e você vai anotando para você depois estudar. E por quê, né? Eu leio muito rápido. Então, um livro igual esse aqui, que tem 200 páginas no máximo, uma semana, 2 no máximo, eu já li. Só que eu tô há mais de 2 meses lendo esse livro. Mas por quê? Cada capítulo, ele fala para você se avaliar. E aí eu gostaria que você pegasse esse capítulo. É simples, não tem nada de novo.
É aquilo, o Edson fala isso toda vez que ele fala a palavra, né? Eu não tô falando nada de novo, mas é porque a Bíblia é a mesma, ela não mudou até onde eu sei, né? Então é a mesma Bíblia, você lê ela e o Espírito Santo fala algo novo. Então isso aqui não tem nada de novo. Até porque são conceitos simples. A Bíblia, ela tá lá para quem quiser entender. Só não vai entender quem não quer. Até em Mateus 13 mesmo que a gente estava lendo, eu vou ler alguns versículos. Jesus, ele falava por parábolas. E aí ele começa a contar uma parábola logo no início do capítulo 13 de Mateus, que eu gostaria muito que vocês lessem. E aí, quando ele tá falando a parábola, o discípulo chega e fala assim, por que você fala por parábolas? E aí ele fala por que ele fala em parábolas. Ele fala assim, porque para vocês entenderem. Mas aquele que não quer entender, não vai entender. E aí ele fala assim no versículo 14. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejam ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que estejam vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. E ouvir o que vocês ouviram, mas eles não ouviram. O que significa, né? Se você quiser ouvir e quer que o Espírito Santo fale com você, isso vai acontecer. Se você quiser. Mas se o seu coração está endurecido, você nem quer ouvir essa palavra, então não escute. Não perca o seu tempo. Às vezes o pastor fica falando, porque vocês não estão vendo. Não estão, porque os vídeos, né? Ele fica lá, eu vejo lá que de quarta-feira quase ninguém vê, só de domingo. É porque o coração está endurecido, não quer ouvir, não quer ver. E no caso aqui, até o Guri colocou lá, eles estavam vendo o quê? O cumprimento da profecia, eles estavam vendo Cristo. Mas eles não queriam vê-lo. Ele estava ali de pé diante deles, mas eles não queriam vê-lo. Então, eu gostaria que, antes de você começar a ver os vídeos, assim, não é nada extraordinário. É a palavra de Deus simples. Mas que você fale assim, eu quero que meu coração veja. Eu quero me avaliar de acordo com a Bíblia, quero que o Senhor revele para mim algo, né? E se o nosso coração estiver dessa maneira, Deus vai falar conosco, tá? E a primeira coisa, assim, principal, é a gente saber que a gente vai ter que tomar escolhas de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra e a palavra fala conosco, a gente tem que escolher viver aquilo, né? Então, a primeira coisa é saber que a vida é feita de escolhas. E o ser humano, ele vive para fazer escolhas. E que você nunca vai parar de plantar. Cada escolha é uma semente. E você não tem a opção de não plantar nada. Desde que você nasce, você está plantando e você vai colher. Então você tem que escolher o que você vai plantar. Porque a opção de falar não vou plantar nada não é uma opção. Ou você está fazendo um bom plantio ou um plantio ruim. Então desde o momento que vocês nascem, vocês estão plantando. Então quando a gente for falar sobre essas questões de se avaliar, avalie o que você está plantando em cada área. Vamos ver. A gente tem... eu vou falar algumas passagens só para você ver. Por que a gente tem que se avaliar? Porque a Bíblia fala sobre a questão da salvação. E aí a gente se apega nisso, assim, olha, eu aceitei a Cristo, eu tô salvo. E isso é graça. Não é das minhas atitudes. Isso vem de Deus. Porque isso é na Bíblia, é verdade isso, né? Então a salvação, ela não é dada a mim pelas minhas atitudes. Isso não vem de mim, é dom de Deus, é porque Jesus morreu na cruz. Mas a Bíblia fala, em muitos lugares, eu vou falar os textos e aí vocês anotam e leem depois, que no dia que você estiver diante de Deus, primeiro vai se abrir o livro da vida. E lá vai estar escrito quem é salvo, quem não é. Mas fala que depois se abrirão vários outros livros. A gente tem que entender que a vida aqui na Terra é uma semeadura. E a gente tem muito essa questão carnal, achando que a gente vai colher aqui na Terra. A gente também vai, mas não é aqui o principal. Aqui a gente vai colher qualquer coisa.
é pouca coisa perto do céu, né? Então aqui você vai colher assim, não, eu estou plantando tudo correto, eu plantei lá que eu fiz faculdade, fiz isso, fiz aquilo, eu vou colher um salário melhor. Grande coisa, isso não vale nada perto do céu. Mas tudo que a gente planta aqui na terra também tem um plantio eterno. Então a gente vai receber no céu. E é aí que vão se abrir os outros livros. E lá nos outros livros não vai estar escrito só, fulano, aceitou Jesus, pode entrar. Não, porque fala que são os livros das nossas atitudes. Então, em determinado momento, além do livro da vida, que vai estar escrito se você vai entrar no céu ou não, vai ter um outro livro. E a sua vida e a minha vão ser expostas diante de Deus. E é aí que você vai ser avaliado diante de um trono. Imagina essa cena. A questão de você se avaliar hoje no seu íntimo, sem mentir para você mesmo, ela é essencial, porque um dia você vai ser exposto diante dos anjos, dos demônios, dos santos que foram ressuscitados com Cristo na volta dele, e aí a sua vida vai ser exposta, né? Vai estar lá exposto. Eu, particularmente, odeio essa questão da exposição, tanto que eu não tenho rede social, eu não odeio essa coisa de gravar vídeo, eu acho péssimo, eu não gosto, né? Tem gente que gosta de exibir tudo, vai comer, todo mundo precisa saber que ele come arroz com feijão, aí vai jantar, come pizza, tem gente que gosta de se expor, eu, particularmente, não sou esse tipo de pessoa. Tanto que eu odeio essa coisa de rede social, tenho um problema com isso, falo, minha vida é minha, não tem nada a ver com isso. Mas um dia, a minha vida, a da pessoa mais recatada, da pessoa que não gosta de se expor e da pessoa mais exibida vai ser exposta diante de Deus. E fala que vão se abrir, além do livro da vida, outros livros. E aí, eu vou falar as referências, cada um depois lê, porque se eu for ler, vai ficar enorme esse vídeo, tá? Isso fala em Êxodo 32, do 32 e 33, Salmo 69, 28, Daniel 12, 1, Lucas 10, 20, Filipenses 4, 3, Apocalipse 20, 12 e Apocalipse 21, 27. E também fala em Apocalipse 20, 12 dos outros livros que vão se abrir. Salmo 87, 6, Daniel 7, 10. Como eu falei, são muitas referências. E é possível que você, mesmo sendo um servo de Deus e tenha feito muitas coisas para Deus, você seja um tolo aos olhos de Deus, eternamente. Você pode entrar no céu, mas ser o menor, porque tudo que você fez não estava de acordo com aquilo que Deus queria que você fizesse, né? E aí eu vou pedir para você ler 1 Coríntios 3, de 11 a 15 também, tá? Então, antes de começar a falar cada tópico, a gente tem que entender que a gente tem que se avaliar. Porque o nosso Deus é um Deus que olha para as pessoas, ele avalia as pessoas, né? Você pode perceber isso quando Deus olhou para Jó e falou, olha ali meu servo Jó, ele é irrepreensível. Deus estava avaliando Jó. E várias pessoas Deus avaliou. Deus chamou algumas pessoas e falou assim, esse aqui, ele é meu amado. Esse aqui é meu escolhido. Esse aqui é alguém que eu escolhi, ele é bom. Ele vai cumprir o meu propósito. Deus chamou pessoas e ele avaliava as pessoas. Deus amou tanto Abraão que ele foi lá e salvou a vida de Ló. De tanto que ele amava Abraão, porque Abraão era alguém que foi provado por Deus. E foi aprovado, Deus avaliou Abraão e a fé dele. E aí até o Ló que não merecia, Deus falou, tá bom, você é tão bom que eu vou abençoar até o seu sobrinho lá, o cabeção. Eu estava vendo um testemunho de um pastor, e ele fala assim que ele foi numa igreja na Índia. E aí na parede da igreja, não era nenhuma igreja, né? Era um lugar onde eles faziam pregações lá. Tinham 3 frases na parede da igreja, que era Deus vê, Deus ouve e Deus conhece. E ele achou aquilo, um pastor famoso, né? Que pregou em vários lugares do mundo. Falou assim, são 3 frases tão simples. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece. Essa é a coisa mais simples do mundo. Por que isso é tão impactante para o povo da Índia? Esse pastor ele ficou anos morando lá, fazendo missões na Índia. E aí, conversando com uma pessoa de lá, né, ele falou assim, é porque é incrível saber que vocês têm um Deus que ouve,
que vê as pessoas, porque os deuses que eles adoram na Índia são todos deuses que não são onipresentes, onipotentes, eles sabem disso, porque são deuses falsos, né? Não são deus coisa nenhuma. Mas de repente chegou alguém lá, um missionário, e falou de um Deus que ouve, que vê e que conhece. É engraçado que a gente fala isso, algumas pessoas têm medo, mas para aquele que é cristão, isso é incrível. Por quê? Aquela oração secreta que você faz, Deus vê, Deus ouve e Deus conhece. Sabe, às vezes você fala assim, nossa, o outro ali está sendo exaltado, sei lá eu, porque ele canta bem, mas ele trai a esposa. Não importa. Aí fala assim, ninguém reconhece, porque eu sou alguém que adora Deus de coração. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece. Você não tem que se preocupar. Se você é um bom cristão, isso para você é motivo de alegria, de extrema alegria. Porque Deus vê, Deus ouve e Deus conhece o seu íntimo. Mas se você é um cristão que é de aparência, isso aqui é terrível. Então, quando você sabe que Deus é onipresente, isso é bom ou ruim para você? Só aí você já começa a avaliar como está a sua vida com Deus. Deus saber o que você pensa, você entende isso como algo ruim ou como algo incrível? Porque às vezes tem pessoas que elas têm boas intenções, mas às vezes na hora de executar, elas podem não ser tão eficientes. E aí, mas a intenção dela era profundamente boa. Mas às vezes na hora de executar ninguém reconhece, porque ela não é boa em certas coisas, né? Mas Deus vê, Deus ouve, Deus conhece. E por outro, em contrapartida, tem pessoas que são excelentes em organizar eventos, fazer coisas lindas, incríveis, cantar bem, emocionar as pessoas, mas é tudo para fora, da boca para fora. A intenção no íntimo não é agradar a Deus. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece. E aí, qual é a sua intenção? Eu estava lendo isso, eu lembrei do Rogério, gente. Porque o Rogério, ele tem boa intenção, sempre. Só que toda vez que ele prepara alguma surpresa pra mim, alguma coisa dá errado. Eu já começo a rir antes. Então, sei lá, ele resolve fazer um piquenique. Aí ele prepara tudo, chove pra caramba, aí dá tudo errado, ele fica chateado. Ele prepara, não, vou fazer uma viagem de surpresa. Aí a gente vai, sempre dá errado, coitado. Mas a intenção dele é sempre boa. E Deus, assim, ele avalia a intenção. A intenção dele é sempre boa. É que a circunstância sempre atrapalha ele, coitado. Ele resolve fazer uma comida pra mim, queima. Ele resolve fazer não sei o que, dá errado. Outro dia ele falou, toda vez que eu planejo alguma coisa dá errado. Mas não importa. Porque a intenção dele é sempre agradar, né? Me agradar os filhos. A intenção é agradar. Às vezes ele é meio atrapalhado, mas a intenção é agradar. E às vezes como cristão você tá assim, você quer... Só que você pensa, eu não consigo na hora de executar, mas seu coração é perfeito. Então Deus vê, Deus ouve, Deus conhece. Então pensa nisso. Se quando você pensar nesse ponto, isso te dá um pouco de medo, porque quando você tá pensando, quando você tá sozinho, o seu pensamento é mau, quando você vê alguém, o seu pensamento é mau, já começou a dar medo de pensar. Deus conhece o que você vê, Deus conhece o que você anda escutando, Deus conhece o que você fala. Se isso dá medo, porque tem algo errado. Então, nós vamos agora começar a passar os vídeos dos pontos para você se avaliar. Então, se você for acompanhar esse estudo, eu vou pedir para você, pega um caderninho, anota lá os versículos, como eu falei, eu vou ir falando os versículos, não vou ler todos porque não dá. Senão os vídeos vão ficar muito grandes, e a ideia é fazer vídeos menores, tá? E aí vai avaliando cada coisa. E assim, mesmo que a gente vai passando 2 vídeos por semana, sei lá, 1 vídeo por semana, mas pega cada ponto e só passa pro próximo quando você tiver orado a respeito daquilo. Quando você tiver dedicado um tempo a respeito daquilo, orado, dedicado, sabe? Falando assim, Deus, me mostra, né? Tipo assim, vou me avaliar a respeito de X. Deus, em X, onde eu preciso melhorar? Aí, Y, o que eu preciso melhorar? Porque às vezes em um ponto você já tá
num nível um pouco maior, no outro você tá lá embaixo. Então você vai avaliando cada ponto. Talvez algum você vai falar, esse já tá bom, pronto, passa pro próximo, tá bom? Então, um beijo, próximos vídeos, acompanhem.